coisa que o INSS vai fazer vai computar seu tempo. O que é o tempo, Ana? O que tem incluso? Todo o período. Você trabalhou antes de 94, 78, 80, 70, lá nos anos 70, tudo. Vai entrar tudo no cálculo do seu tempo de contribuição, tá? Então, o INSS precisa fazer essa varredura. Tem tempo rural, tem a converter, ele precisa fazer essa varredura aí na hora da concessão da sua aposentadoria. A segunda coisa que ele vai fazer, verificar a sua idade, claro. Se você não tiver idade, ele vai confirmar se você tem um tempo. Precisa de tempo de quanto? Pelo menos 15 anos. Precisa da idade? Claro, precisa, nessa regra precisa de idade. Não tem idade? Então ele já vai parar por aqui. Ah, mas tem a idade? Então ele vai continuar o cálculo. Agora vai verificar a sua carência. É outro ponto aqui que eu falei. Se não tiver a carência, não adianta, ele não vai seguir, né? Então é uma coisa séria. Tem gente que tem tempo, não tem carência, isso acontece muito, sabe por quê? Porque a pessoa paga muito em atraso. Então, se você é uma pessoa que gera seu carnê por conta própria, toma cuidado, porque carnê pago em atraso, eu vou falar que são todas as situações, porque tem regras, né? Vocês vão entender um pouco mais na hora que vocês assistirem o vídeo que eu falei da carência, que lá eu falo mais claramente sobre esse tema, e também eu tenho um vídeo que eu falo de pagamento em atraso, que eu explico um pouco sobre isso aqui também. Mas a carência, tem gente que consegue o tempo e não consegue a carência, por quê? Porque ele paga em atraso, né? E não computa carência. Computa o tempo, não computa carência. Computa o tempo, não computa carência. E quando assusta, tem 10 anos pago e não tem a carência. Aí a pessoa dá com seus 65 anos de idade, tá precisando de carência. Aí o que ela tem que fazer? Tem que contribuir em dia. Então, o conselho que eu posso dar aqui pra você, assim, sem olhar o seu caso, paga em dia. O boleto vence dia 15, paga dia 5. Paga dia 10, não deixa pagar em cima, não. Nem depois, tá? Porque às vezes no dia o sistema tá congestionado e você não consegue pagar. Paga certinho. Porque, claro, gente, acontece, né, da gente atrasar, né? Eu entendo isso. Só que faça de tudo para pagar em dia, para não ter esse problema aqui com a carência. Qual que é o próximo passo aqui? Eu acho que é a parte mais importante do cálculo, que muita gente tem dúvida. Calcular o seu salário de benefício. Que via de regra é o que esse cálculo de salário de benefício? O INSS, para cálculo de valor de aposentadoria, ele precisa fazer uma média aritmética simples desde julho de 1994 até o mês que antecede o pedido da sua aposentadoria. Então, ele vai pegar ali todos os seus salários de contribuição, que eu mostrei lá atrás para vocês, né, lá no CNIS, e vai fazer toda a atualização monetária. O índice que eles estão usando hoje é o INPC, né? E faz a atualização, né, desses salários de contribuição desde julho de 1994 até esse último mês do pedido de aposentadoria. Ele vai fazer uma limitação com o teto previdenciário, porque você não pode ultrapassar o teto previdenciário, que às vezes está ganhando 20 mil reais, sei lá, 8 mil, 10 mil reais, então ele vai limitar ali na época, né, naquela data que está fazendo o cálculo e a vigência do teto à época, daquele determinado salário de contribuição. Vai limitar, vai somar tudo e vai dividir pela quantidade, observando o novo divisor mínimo que foi criado de 108 meses, podendo aplicar o descarte das menores contribuições. Gente, é assim que funciona o cálculo, né? Então, o INSS vai fazer isso, eu vou mostrar um caso prático aqui para vocês entenderem. É assim que funciona. Para somente depois ele aplicar um coeficiente. E o coeficiente muda de regra para regra, tá? O pedágio 100% que eu falei na semana passada era um coeficiente. Aqui na regra de transição por idade muda. Ah, Ana, como é que funciona? O coeficiente é assim, anota aí. 60% por ter completado os requisitos mínimos que eu citei aqui, né? E você vai ganhar 2% a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição se você for mulher e os 20 anos de contribuição se você for homem. Mais uma fala aqui muito importante. O valor final da sua aposentadoria não pode ser maior que o teto previdenciário, ou seja, se fez esse cálculo todo aqui, descobriu um valor de 10 mil reais, você não vai ganhar 10 mil reais não, tá? Você pode ganhar até 8.157. Se fizer todo esse cálculo aqui e der um valor de 800 reais no final, você não vai poder ganhar 800 reais não. Por quê? Porque não pode ser menor que o salário mínimo vigente, que hoje é o quê? 1.518 reais. Ah, Ana, eu tô assistindo esse vídeo em 2026, 2027, 2028.
Tá valendo ainda? Só preste atenção se tem uma nova reforma, né? E a mudança do salário mínimo e do teto previdenciário, porque todo ano muda, tá? Tanto o teto quanto o mínimo. Na data que eu tô gravando esse vídeo, o mínimo é 1.518, o máximo 8.157,41. Presta atenção, exceto em acordos internacionais. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o acordo internacional, eu cito isso aqui, né? Quando usa o acordo internacional, aí sim o benefício pode ser menor do que um salário mínimo. Vamos dar exemplo aqui, gente? Exemplo prático, para depois a gente ir para um caso real aqui do escritório. Tô quase finalizando o vídeo aqui já, hein? Exemplo do José. Ele tem 65 anos de idade hoje. Ele tem 25 anos de contribuição. Completou os requisitos? E tem 250 meses de carência. Perfeito, José. Então você conseguiu completar todos os requisitos para essa aposentadoria. Mas e aí? Como é que vai ser o valor para você, José? Você já trabalhou de carteira assinada? Você já ficou desempregado? Você resolveu abrir uma empresa, trabalhou de empresário por muitos anos, aí depois você cansou, deixa eu passar esse tempo pra frente, deixa eu deixar para meus filhos trabalhar. Agora eu quero sossego na minha vida, agora eu quero aposentar, eu quero viajar. E aí, como é que vai ser o José? Para fins de cálculo, gente, o INSS vai ter que usar essa fórmula aí, ó, RMI igual SB vezes coeficiente. Traduzindo, RMI é a renda mensal inicial, né? É o valor que a gente quer encontrar, né? O valor que a gente está procurando aqui. SB é o salário de benefício, que eu citei para vocês, que é aquela média, né? Que olha o descarte das menores contribuições, olha o divisor mínimo, que foi criado, acho que foi em maio de 2022, eles criaram o divisor de 108, né? Se eu não me engano, foi em maio de 2022, que a de 2019 até abril de 2022, eu vou confirmar as datas aqui, eles não se atentaram ao novo divisor. Até a data da reforma tinha um divisor, era totalmente diferente o cálculo, tá? Então não vou misturar, mas tinha um divisor mínimo. O objetivo dele era, eu falo que era não aposentar com valor tão alto. Um resumo aqui. Mas aqui, quando veio a reforma, gente, eu não sei se você ouviu falar até do milagre da contribuição única. Então, quando veio a reforma previdenciária, nossa, teve gente se aposentando com milagre, que era o quê? Basicamente, a pessoa pagou o INSS, sim, por um tempo com salário mínimo, ou boa parte do tempo, ia se aposentar com salário mínimo, se fosse calcular, mas por a lei ter deixado uma brecha de não ter um divisor, teve gente que se aposentou com R$4.000, 3.800. Eu mesmo mostrei aqui no meu canal, não sei se eu tenho vídeo aqui ainda falando sobre ele, sobre o milagre. Mas foram várias pessoas que foram beneficiadas, né, com essa brecha na lei. Aí eles descobriram, né, opa, peraí, tem um trem errado aqui. Aí eles voltaram atrás e colocaram o divisor, que basicamente serve para isso, né, para ser certo, né, se você contribui de um jeito, você não vai poder aposentar com valor muito alto, né, gente, enfim, né, se tá certo ou tá errado, eles colocaram esse divisor para deixar pelo menos 108 contribuições pós-julho de 1994, né? Até na aplicação ali do descarte, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá, e o coeficiente que eu expliquei? Vamos lá no caso do José. Vamos supor que a gente fez essa média todinha, atualizou o salário de contribuição, né, limitou ao teto esses salários, fez a soma de tudo, dividiu pela quantidade de contribuições pós-94, né? E nós encontramos aí um valor de R$6.500. Nesse caso aqui eu não apliquei o descarte, para vocês entenderem uma coisa, né, que eu quero mostrar aqui, não apliquei o descarte para a gente ver aqui como ficaria o coeficiente sem o descarte. Mas o descarte tem o fundamento ali de aumentar o valor da sua aposentadoria. Então é muito interessante. Lá no meu curso eu ensino como que faz isso na prática, nas planilhas em Excel. E claro, se você for um leigo no assunto, procura um profissional para estar fazendo. Aqui a gente faz isso, tá bom? Não tenta fazer sozinho, não pode dar problema. Então, nesse caso aqui, eu encontrei um coeficiente de 70%. O SB foi 6.500, né? Observando todos os requisitos, os salários atualizados, a média. Não apliquei o descarte aqui, mas observei o divisor mínimo. Deu R$6.500 para o José. O coeficiente ficou em 70%, sabe por quê? Porque se ele tem 25 anos, excederam 5 anos, 5 vezes 2, que é o quê? 60% ter completado os requisitos, mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição se homem. Esse é o regramento. Então, se excederam 5, 5 vezes 2, 10. 10% mais 60%, 70%. E assim funciona, gente.
6.500 vezes 70% dá 4.500. Você achou que você ia aposentar com 6.500? Não vai. Nesse caso aqui não, José. Nesse caso aqui do José, ele vai se aposentar com R$4.550 por conta desse coeficiente, que é uma briga e tanta. Com a reforma que veio esse coeficiente, que foi uma briga, era totalmente diferente, né? Principalmente nos casos de tempo de contribuição. Mas vai ser o tópico aqui desse assunto de hoje. E se fosse Marias de plantão, mulherada, como que seria? Vamos supor o caso aqui da Maria. Você já vai me falar aqui, vamos ver se você tá fera aí nos cálculos, ó. Possui 62 anos de idade, ok. 28 anos de contribuição, ótimo. Passou longe, precisa de 15, né? É tanto ela quanto o José. E 265 meses de carência, fechou. Prosseguir com o cálculo. RM igual a SB vezes coeficiente. O salário de benefício dela, o cálculo dela, deu R$4.000 de salário de benefício e o coeficiente deu 86. Por que 86? Vocês sabem? Porque ela ultrapassou quanto tempo que é? 28 anos menos 15, sobra 13. 13 anos após 15 anos de contribuição que a regra pede. Qual que é a regra do coeficiente? 60% por ter completado os requisitos, mais 2% a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição, que é diferente dos homens, que exceder os 20 anos de contribuição. Tá? Então, o cálculo do coeficiente é diferente aqui para a mulherada. Aqui, no caso, excedeu 13 anos, então, vezes 2, dá 26%, mais 60% que ela já tem direito por ter completado os requisitos, 86%. E aí, quanto que deu? A dona Maria vai se aposentar com R$3.440 na regra de transição por idade. Bem bacana, né, gente? Mas não acabou, não. Agora eu vou mostrar um caso real aqui do meu escritório para vocês verem a importância de analisar. Não escolher ali por rumo, com base no simulador, muito menos com base no simulador do INSS, ter uma visão mais clara aí do que é melhor para você aí pós-reforma da Previdência, com uma análise mais aprofundada. É por isso que eu criei o método PEA, que é o quê? O Planejamento Estratégico de Aposentadoria. E é um caso real que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse caso aqui, gente, o que a gente faz? Aqui na Sagaz Prev, nós enxergamos a aposentadoria pelo INSS como mais uma fonte de renda futura, não a única. Então, nós tomamos muito cuidado, né, aqui no nosso escritório, com os nossos clientes. E lá no meu curso eu ensino, eu falo muito sobre isso. Às vezes a pessoa não quer se aposentar só pelo INSS, ela quer garantir outras fontes de rendas futuras, né? Outra fonte de renda futura. Então, ela quer o quê? Ela quer ganhar o máximo que ela consegue ganhar pelo INSS de forma justa, porque é um benefício dela, ela pagou, ela lutou para ter isso aqui por anos. Mas ela também quer ter uma segunda aposentadoria, sem depender do INSS. É o que eu quero, gente. Eu não quero só depender do INSS. Tem pessoas que vão conseguir só para o INSS. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu ensinei como é que faz para aposentar pelo menos com salário mínimo, que tem pessoas que não conseguem mesmo ter mais de uma aposentadoria. E eu entendo. Só que tem pessoas que querem ter mais, que é mais garantia. Não está satisfeito só com o INSS. Então, é sobre isso aqui também. Nós enxergamos a aposentadoria pelo INSS como mais uma fonte de renda, não a única, e nós pensamos em estratégias. Como seria sua aposentadoria hoje, se você fosse pedir ela hoje? Adiantaria aumentar a sua base contributiva para correr atrás de um valor maior? Na alíquota certa, na estratégia de pagamento certa? Quanto tempo realmente você precisa pagar para alcançar a sua melhor regra? Qual que é essa melhor regra? Que data vai ser certinho, para você não perder nada de aposentadoria? Porque a aposentadoria começa a contar a partir da sua data da DER, que é a data de entrada do requerimento, né? Então, mesmo que ela seja concedida daqui 3 meses, você entrando hoje, o INSS vai ter que te pagar retroativo da data da DER. É assim que funciona. Então, se você descobriu o seu direito ali, quanto antes você entrar, melhor, porque você vai ter direito desde essa data, não deixando para depois. Então, a gente enxerga dessa forma, sabe? O INSS é mais uma fonte de renda, tem estratégias, tem formas de pagar. Tem gente que paga o teto, não era para estar pagando o teto. Gente, vocês vão ver aqui no finalzinho. Esse caso aqui é um exemplo, tá? Tem gente que paga um valor baixo e tá derrubando a média dela, tá acabando com aquela média que eu expliquei, o salário de benefício, sendo que poderia estar pagando um valor melhor, né? Às vezes tem condição de pagar um valor melhor para manter pelo menos a média para se aposentar. Como tem gente que não adianta mais,
tá? E tem gente que precisa dar essa nivelada aqui, essa organização para conseguir o seu melhor retorno financeiro aqui no INSS. Então, vamos lá. Esse caso que é de um cliente também, né, muito querido, e ele procurou a gente, né, em dúvida aqui da sua melhor aposentadoria. Nós fizemos toda essa análise com base na documentação original, investigando o seu CNIS, porque lá a gente coloca também como que está o CNIS, né, o que está precisando ser organizado, o que a gente identificou de diferente, que precisa ser organizado com base na legislação e tudo mais. Falar que é fácil, eu vou falar não, tá, gente? É um trabalho mais complexo, completo, e eu falo assim, é a luz do fim do túnel. Tem gente que chega aqui cega, sem saber de nada, que jeito que paga, com que base que paga, qual que vai ser a aposentadoria, por que eu tô pagando, que dia que eu vou aposentar, sabe? Ai, compensa aumentar, compensa diminuir, já tô cansado, não quero contribuir, posso parar. Chega cheio de dúvida, eu falo com laudo na mão, acaba essas dúvidas, fica tão claro, sabe? Eu falo que as pessoas, eu tenho um cliente que falou assim, Ana, depois a gente entende as regras do jogo. É isso, é sobre isso, entender as regras do jogo, né? Então, a gente tem que estar à frente aí do sistema. Nesse caso real aqui, a gente diagnosticou que a regra de transição por idade era melhor, não só em relação à questão do tempo aqui do dia, da data da aposentadoria, né? Mas também o valor. Olha a diferença de valor, gente. Nas outras regras, ele ia se aposentar bem depois, né? E recebendo bem menos. Então, assim, muito óbvio. Poxa, aposentadoria por idade para ele é muito melhor. Se ele deixa para depois, se dorme no ponto, o INSS não bate na porta não avisa nada não, tá? Então, você já sabe. Quanto ao retorno financeiro, gente, às vezes a gente olha só o valor lá. Aqui, ele vai se aposentar com 4.660 para o início de 2027, recebendo mais de 1 milhão aí de retorno financeiro, né, com base aí na sua expectativa de vida. Em relação aos outros regramentos, a aposentadoria por idade saiu assim, na frente de tudo. Né? Tem alguns casos que ficam muito perto, muito próximo. Esse aqui foi na frente. Não, esse aqui tá muito melhor para ele. E ele me perguntou, Ana, compensa eu voltar a pagar e aumentar, né, a minha base contributiva? Aí eu falei assim, vou analisar, né? Porque ele tava querendo aposentar com um valor maior. Ele não sabia qual o valor certo e eu também fiz essa investigação. Então, se ele continuar pagando agora sob uma base de um salário mínimo, ele aposenta com 4.660 nessa regra por idade, que é o que a gente escolheu. Se ele pegar a média ali do teto, né, dá uns R$ 4.078. Se ele seguir pagando com esse salário de contribuição, gente, presta atenção, o valor final seria o mesmo. O investimento aqui, se fosse com salário mínimo, seria de R$ 2.337. É isso aqui, é disso que eu tô falando, gente, presta atenção. Se ele pagar sobre a média, ele vai ter um investimento de R$ 11.000, né, 418, e vai ter o mesmo valor. Dá para acreditar nisso, gente? Vocês não sabem o tanto de gente que eu atendo aqui no escritório que faz esse aumento, sabe? Tá se pagando com valor e do nada aumenta. Sem saber para onde que tá indo, se compensa. Pega esse dinheiro, gente, investe em outro lugar. Pra que você vai fazer isso aqui? Tá vendo a importância de analisar? Aí eu virei para ele e falei com ele, falei assim, ô Sérgio, seu caso aqui, ó, eu já deixei claro que ó, não compensa, se você for pagar com a base de até R$ 4.000, não compensa, melhor pagar de um. Não compensa. Agora, se quiser aumentar um pouco, é o teto, mas mesmo assim, no meu ponto de vista, né, eu conversei com ele, não aumenta tanto, porque de 4.660 para 4.896 e aumentar para 22.000, aí eu prefiro esse aqui. No caso dele, tá, gente? Cada caso é um caso. Vocês vão ver, vocês vão me acompanhar nos próximos vídeos. Ativa a notificação, se inscreva, ativa a notificação, porque quando sair o próximo vídeo eu vou falar de outro regramento nesse estilo aqui, com caso real, para vocês verem. No pedágio 100% aconteceu uma coisa assim, inesperada, por mim e pelo cliente. E aqui é outro, ó. Olha isso aqui. Aí eu falei assim, não, beleza, vamos ver se tem algum aumento se ele seguir mais tempo, contribuindo até 2029. Eu fiz uma projeção para 2028, outra para 2029, postergando, né? Eu não aconselho fazer isso aqui, mas eu quis mostrar isso aqui para ele, para ver, olha, não tem como mais, já tá em cima. Por isso que eu falo que planejamento é importante antes. Tô muito novo, tô com 30 anos, eu tô com 31, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, por quê? Porque a gente precisa de tempo. Todo investimento não precisa de tempo. Às vezes não é o valor que você manda, é o tempo, entendeu? Então, aqui ele já estava sem tempo. E se eu esticasse demais, ele ia aposentar com 67, 70 anos, eu já acho muito fora. Mas eu fiz essa projeção para ele ver. E nós dois chegamos na conclusão que
que seria melhor ele seguir contribuindo sobre um salário mínimo. Aí eu falei assim, não, se você seguir pagando sobre um salário mínimo, eu tenho uma outra coisa para te falar. Outra coisa. Você consegue diminuir esses 2.000 para R$333. Eu falei, o que, Ana? Dá? Eu falei, dá. Como é que faz? Estratégia. Porque no caso dele já estava com qualidade segurada, né? Eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre isso, depois vocês vão lá assistir. A manutenção da qualidade segurada. Depois eu quero até gravar um outro falando sobre isso. No caso dele, ele tá com a sua manutenção ativa, né? Seus direitos ativos. E ao invés dele precisar pagar todo mês, gerar o carnê e pagar todo mês, eu instruí ele pagar somente mais 2 vezes, né? E ele vai ter uma contribuição aí de R$333, gente. Baixou para 333. Eu fiz essa análise para ele, mostrei para ele, falei, Sérgio, olha só. Então eu vou diminuir mais, já que você escolheu essa estratégia aqui, restrição por idade na estratégia sobre um salário mínimo, não vai querer aumentar aí a sua contribuição, vai pensar em uma segunda aposentadoria, né, além do INSS. Então eu te aconselho a fazer sua manutenção. Aí ele falou, Ana, dá para fazer? Eu falei, dá para fazer, vamos fazer. Aí ele vai pagar aí só mais 2 carnezinhos até atingir seus requisitos em 2027. Muito interessante, né, gente? Então, além de conseguir uma aposentadoria boa, um valor bom, ele vai manter aí a sua contribuição, né? Ele estava pensando em voltar, ele falou comigo que já estava se programando voltar a pagar o ano inteiro. Ele já estava com essa ideia de todo mês ir lá gerar o carnê e pagar todo mês. Eu falei, não, faz isso não. Precisa não. No seu caso, não. No seu caso, não. Você já pode aproveitar esse benefício aqui que você tem, que é fazer a manutenção e investir bem menos. Então, ele vai se aposentar com 4.660 em 2027, bem no início de 2027, em janeiro, e vai ter só mais 2 contribuições aí sobre o salário mínimo para manter, né? Caso aconteça alguma coisa com ele, Deus lhe guarde nesse meio do caminho, ele consegue outros direitos, consegue deixar pensão por morte, auxílio-doença, né? Se ele precisar acionar, enfim. Então, é assim que funciona. Se você ficou até o final desse vídeo, eu te agradeço muito pela companhia. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham até esse finalzinho. Se você chegou aqui até o final, deixe seu joinha, compartilhe essa informação com muito mais pessoas. Seja você profissional da área, você leigo no assunto. Saiba que nós temos todas as soluções para vocês de ensino de qualidade. E também lá no meu curso, né, que está muito completo, eu falo sobre isso aqui, tudo que eu mostrei eu falo lá. E você é um leigo, tá querendo entender, pô, Ana, eu gostei tanto, eu quero fazer isso também, eu tô perto de aposentar, ou eu tô longe de aposentar, já quero me preparar, que eu aconselho, me procura, eu tô aqui deixando meus contatos, né? E eu vou falar uma coisa, tá? Comenta aqui embaixo aqui sim. Gente, fica até o final, porque o final é o melhor. Tem muita gente preguiçosa que assiste até metade e para, né? E conhecimento, conteúdo aprofundado aqui na internet, né? Nessa terra, eles falam terra de ninguém, tá cada vez mais difícil. Às vezes é um videozinho curto que você fica assim, ó, rolando, não entende nada, tudo pela metade. Agora um conteúdo aprofundado, né? Organizado, gente. Que organização que tá aqui, né? Para entender tudo até o final, com casos reais, casos concretos, práticos para você entender. Eu acredito que não tenha não, tá? Então, se você ficou até o final aqui e gostou, acha nobre esse objetivo da gente levar conhecimento previdenciário para todas as pessoas, que é o que a gente quer, é a nossa missão mesmo fazer isso, deixa o seu joinha e escreve aqui embaixo. O final é a melhor parte do vídeo. Se você ficar até o final, você vai amar. Então, escreve aqui para mim saber também que você gostou e assistiu até o final. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima prosa. Fique com Deus. Tchau, tchau.